Olá pessoal, eu estive no ano de 2023 trabalhando numa creche aqui na cidade onde eu moro, crianças entre 7 e 13 anos. E a quantidade de crianças que eu vi, que eu acompanhei como monitor nessa escola, crianças, né, com TOD, com TOC, com TDAH e tantas outras doenças, é uma coisa impressionante. Doenças que, resumindo essas siglas que eu estou falando aqui, são doenças que são derivações da ansiedade. Então, eu fiquei impressionado com a quantidade de crianças com esse tipo de problema e resolvi então falar sobre a ansiedade. A gente sabe que o nosso foco aqui é saúde, né? Mas não tem como não abordar esse assunto com foco na saúde, é verdade, esse vai ser meu esforço, meu objetivo, e vamos falar de saúde com esse viés aí desse problema que está afetando as crianças devido a celular, aceleração, etc., mas também de adultos, porque essas crianças, se não tiverem um tratamento adequado, se não aprenderem os recursos da saúde, vão se transformar em adultos com uma baixa qualidade de vida. É isso que a gente não quer, né? Divulgar a saúde. Meu nome é Francisco Costa, sou terapeuta emocional, estou no Procer desde 2018. Hoje faço parte do time, né, do grupo do Dr. Uronal, o grupo de elite, e vim aqui falar com foco na saúde, com certeza, mas falar da ansiedade. Como é que vive um ansioso? Vamos falar de sintomas. Como é que anda um ansioso? Você vai andando do lado do ansioso, daqui a pouco você vai ver e está lá na frente, se você se distrair. Como é que come um ansioso? Faixa verde, comida preparada, ele senta na mesa, come uma salada, depois come um prato quente, come carne, tem que mastigar a carne. Não. É hambúrguer, é salsicha, é pãozinho, tudo coisa rápida, né? Fast food, hambúrguer, bolacha, né? Porque ele pressa, correria, ele não pode perder tempo. Alguns dizem que a ansiedade é excesso de futuro, ou seja, eu estou aqui, mas estou pensando lá na frente. Eu não estou aqui, o corpo está aqui, mas eu estou com a cabeça, com a minha emoção, meu sentimento lá na frente, um excesso de futuro, que eu tenho que fazer daqui a um pouco e não me dou conta do presente. É muito comum a pessoa com ansiedade, estamos falando de ansiedade crônica, né? É muito comum pessoas com desconforto ao pegar um elevador, desconforto com altura, desconforto para dormir, não dormem direito. Tudo isso são sintomas. A maneira da pessoa fazer as coisas, tudo com pressa, tudo correndo, sempre no futuro. Gagueira é comum também. Pensamentos acelerados, tem até um nome para isso, né? Síndrome do pensamento acelerado, que nada mais é o quê? Ansiedade. Né? Tem muitos nomes, né? Essa classe aí de estudo da mente, os psicólogos, psiquiatras e terapeutas tal, gostam de um monte de nome, mas resumidamente tudo é ansiedade, com os seus vieses, naturalmente, mas tudo é ansiedade. A gente sabe que muitas dessas coisas são dados nomes para poder vender determinados remédios específicos. A gente sabe que tem essa indústria aí farmacêutica por detrás. Mas, em síntese, tudo é maneiras diferentes de ansiedade. Eu não quero ficar falando aqui de sintomas. Sintomas, dormir mal, se alimentar mal, fazer tudo correndo, como diz minha irmã, fazer as coisas mal e porcamente, né? Então, dormir mal, se alimentar mal, se mexer mal, até sexo, fazer com pressa, correndo. Sintomas não importa para nós, importa o que está oculto. Isso que importa, a causa.
E é o que a gente vai falar sem foco na doença, né? Mas o que acontece com o ansioso é que ele sente que tem uma onça aqui atrás dele. Ele sente que um desconforto e que ele tem que fazer as coisas rápido, que ele tem que correr. Ele aprendeu a viver dessa maneira, falando de uma pessoa com um problema crônico. Um pouco de ansiedade, nós vamos tratar isso, mas estamos falando daquele problema crônico. O nosso cérebro racional não percebe, mas o nosso cérebro reptiliano, eu vou falar bastante do cérebro reptiliano, ele entende o quê? Que você está em perigo. Por quê? Não é os sintomas que importa para nós. Importa sim, mas a causa da ansiedade que está oculta é o quê? O medo. A pessoa crônica em ansiedade, ela está o tempo inteiro com medo. É a sensação que ele tem. Por que ele dorme mal? Por que ele dorme com um olho aberto e outro fechado? Um sono superficial. Imagine uma pessoa que está em estresse, um monte de adrenalina, que é isso que produz a ansiedade, um monte de adrenalina no corpo. Imagina, chega à noite, a pessoa não dorme. Como é que o corpo vai reparar se a pessoa não dorme bem, não dorme um sono profundo? Precisamos dormir um sono profundo, um sono reparador. Tem aulas na plataforma falando do círculo circadiano. Precisamos dormir. Imaginemos uma pessoa que não dorme. E por que ele não dorme? Medo. Vai que a onça aparece aqui. A sensação que tem uma onça aqui querendo pegar a gente. Vai que, eu falo a gente porque eu já tomei remédio para ansiedade, tá, gente? 10 anos só. Só 10 anos. Então, a gente sente que tem uma onça aqui, então você não pode dormir profundamente, porque se a onça chegar, ela vai te pegar e você vai sucumbir. É essa a informação que o cérebro reptiliano fica passando o tempo inteiro para o corpo. Por que eu tenho medo de ficar dormir com a luz apagada? Se a onça aparecer, eu não vou enxergar. Se eu estou no elevador, por que essa ansiedade, esse desconforto? Se a onça chegar, para onde eu vou correr? Então no elevador não tem para onde ir. Percebam que é tudo cérebro reptiliano, é instinto, você não se dá conta. Claro que o cérebro racional vai dizer, estou dentro do elevador, como é que vai aparecer uma onça aqui? Mas a sensação é que tem uma onça aqui. Eu tenho que comer muito rápido, porque se a onça aparecer, eu não vou poder me alimentar e vou ficar doente, vou ficar fraco. Eu preciso comer rápido, eu preciso beber rápido, porque a onça apareceu, eu tenho que fugir. Esse é o cérebro reptiliano. Como é que funciona o cérebro reptiliano? Racional, lógico? Não. Racional e lógico é essa parte do cérebro. Nós estamos falando do cérebro reptiliano que ele quer, diante de um estresse intenso, lutar ou fugir. É assim que funciona o cérebro reptiliano. Ou você luta ou você foge. Precisamos aprender a trabalhar com o nosso cérebro reptiliano. Na verdade, eu vou até mais profundamente. Nós precisamos enganar o nosso cérebro reptiliano. Porque essa sensação de medo, essa sensação de ter uma onça querendo te pegar, está produzindo adrenalina. O que é adrenalina? É um hormônio. Então, é bom, né? Um hormônio fabricado pelas glândulas suprarrenais. É bom. Uma certa adrenalina é boa. Um certo medinho, uma certa ansiedade é bom. Um certo estresse é bom. Perguntaram para o doutor Oronal recentemente. Doutor, eu tenho medo de correr na esteira a não sei quantos quilômetros por hora. Por quê? Porque eu posso cair, eu posso me machucar, eu tenho medo. Tenho medo de chegar na falha muscular nos exercícios porque eu tenho medo de me machucar. E o doutor responde. Aqueles que assistiram essa aula podem confirmar. Eu tenho que ter um pouco de medo. Ele ainda usa esse exemplo. Se eu não tenho medo de atravessar uma rua movimentada, eu me torno negligente e vou ser atropelado.
Então, um bobo de quem não tem o medo de correr em alta velocidade, numa esteira, ou fazendo um exercício que chega na falha muscular. Por quê? Porque esse medo nos traz segurança, nos traz prudência, vamos assim dizer. O problema é que a nossa adrenalina está o tempo inteiro alta, o tempo inteiro nós somos estressados, então o problema é a dose de adrenalina. Quando a adrenalina cai no sangue, o que acontece? Dispara o coração. A respiração fica ofegante, curta e rápida, as mãos e os pés ficam frios, a mente fica hiperativa, tá? Não quero ficar falando muito em doença, mas é inevitável para a gente fazer esse paralelo. Eu posso tratar a ansiedade, e eu vou falar agora sobre isso. Agora, o ideal é o quê? Curar. O ideal é curar. Como é que eu trato da ansiedade? Vou fazer esses dois trabalhos em paralelo. Eu trato a ansiedade como? Enganando o meu cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano acha que o músculo não está dando conta e eu preciso, à noite, reparar esse músculo, porque o cérebro reptiliano entende, o músculo falhou. No braço, da perna, trapézio, deltoide, enfim. O músculo falhou, cheguei na falha muscular. Então, o cérebro reptiliano entende, vai faltar comida, porque ele correu atrás de um bicho e não alcançou. Lutou com uma fera e quase morreu. Ele não vai conseguir construir um abrigo para morar. Ele não, até no caso dos machos, da espécie macho, no caso do ser humano, homem, ele está correndo atrás de uma fêmea, está lutando, na verdade, com outros machos para adquirir uma fêmea e poder se reproduzir, e não conseguiu. Chegou na falha muscular, não deu, perdeu, vai ter que ficar com uma outra fêmea que talvez não interessasse para ele. Vamos trabalhar enganando o cérebro reptiliano. O cérebro não sabe que você está fazendo supino, rosca direta, enfim. Então ele vai entender que ele precisa melhorar à noite, principalmente através desse sistema que a gente já conhece, da melhoria da saúde como um todo, as citocinas e tudo isso que a gente já ouviu falar. A mesma coisa com ansiedade, é um problema emocional. Então, estou ansioso, o meu corpo, meu cérebro reptiliano está jogando adrenalina no corpo. O que eu tenho que falar para ele? Eu não estou em perigo. Estou de boa, estou tranquilo. Meu cérebro está muito ativo, hiperativo. Respiração ofegante, no caso de uma crise. Não precisa ir parar no hospital. Quem tem esse problema constantemente, respiração consciente. Inspira o ar pelo nariz, lentamente, cresce a barriga e solta o ar pela boca lentamente, encolhendo a barriga. Respiração consciente, estar prestando atenção nesse movimento, nessa respiração. Ao acordar, durante o dia, sempre que lembrar, antes de dormir. Para quê? Para informar o cérebro reptiliano. Não estou em perigo. Está tudo tranquilo. Então ele para de jogar adrenalina. Porque todo esse mal-estar e toda essa confusão hormonal, a adrenalina é um hormônio. Toda essa confusão, assim como a insulina alta, é um hormônio, só que a insulina tem sua função, a adrenalina tem a sua função. O problema é a dose. Nós estamos errando a dose, o nosso cérebro reptiliano está interpretando equivocadamente. Precisamos ter um pouquinho de medo, precisamos de um pouquinho de ansiedade em determinados momentos do dia, mas passou aqueles minutinhos, tende a regularizar. Estou diante de um trabalho que eu tenho que entregar um prazo durante um período, eu vou estar com um pouquinho da adrenalina, porque a adrenalina serve para isso, para deixar a nossa mente pilhada, vamos falar assim, né? Sou terapeuta, não é o termo adequado, estar pilhado, né? Mas a gente fica pilhado, coração batendo mais forte, por quê? Porque o corpo precisa de mais sangue no cérebro e no corpo inteiro para
passar por uma dificuldade, estamos em perigo, né? Precisamos lutar ou fugir. Então, é assim que funciona o cérebro reptiliano. Então, gente, como eu vou cuidar dos sintomas? Musculação. Nossa, musculação para ansiedade? Sim. Eu vejo gente fazendo musculação assim. Gente, tem a fase excêntrica, concêntrica, você tem que prestar atenção, tem que ser devagarzinho, prestando atenção. Quando você está prestando atenção na musculação, você está com foco, mindfulness. Tem assunto na plataforma, você está concentrado ali, baixa ansiedade. Agora, se você está deixando a onça aqui, acaba logo esse exercício porque você tem que fazer isso, isso e isso, na verdade você está querendo fugir da onça. Então, concentração, mindfulness, não só na musculação. A musculação também tem um efeito extraordinário na ansiedade. No que sentido? A pessoa ansiosa, ela está fragilizada, seja por causa de um abandono, seja por causa de uma exclusão, seja por causa de uma falta, ele está fragilizado, ele não está confiante, ele está com medo. Quem está com medo é porque não está confiante. A pessoa dorme de luz apagada, de luz acesa, com medo da onça aparecer, ele não tem como fugir, ele precisa adquirir confiança, ele precisa do empoderamento. E quando você faz musculação, anotando na ficha e buscando sair da zona de conforto, à medida que você vai fazendo a musculação, você vai aumentando os pesos, vai aumentando o número de repetições, você vai adquirindo um empoderamento. À medida que você vai correndo mais rápido, cada vez mais rápido no HIIT, no aeróbico, e você consegue ver isso através de números, o que acontece? Você adquire confiança, coisa que o ansioso ele está vivendo no medo. Olha que importante anotar a ficha. Fazer exames de bioimpedância e falar, olha, melhorei minha massa muscular, perdi gordura, passa um tempo, faz de novo, olha, melhorei, não melhorei, preciso melhorar aqui e ali. Isso dá um empoderamento tão necessário para a pessoa que está sofrendo de ansiedade. Então, musculação, excelente, para tratar sintomas. Respiração consciente, baixar a adrenalina, sintomas. Dormir um sono profundo, reparador, para reparar todo o desgaste do dia a dia, com a ansiedade, que ela vai gastar uma energia que não precisava gastar dessa maneira. Sono reparador. Meditação. Olha só, pensamento acelerado por causa da ansiedade. Eu tenho que pensar muitas coisas, eu tenho que estar com o pensamento lá no futuro. É a onça que está querendo te pegar, é essa a sensação da pessoa. Então, meditação. Todo mundo sabe fazer meditação. É você, além da respiração, é você observar os seus pensamentos e ir controlando esses pensamentos, que eles não vão parar, mas você olha e deixa eles passarem. Existe aquele exemplo da carruagem, existe aquele exemplo que está na plataforma ensinando que você tem que imaginar-se num ponto de ônibus, onde os ônibus vão passando e você não embarca nesses ônibus, ou no Uber, ou no que for. Você fica ali e só vê os pensamentos passarem sem embarcar neles. Se deu conta que embarcou, volta. Então, a técnica da meditação vai abaixar essa síndrome de pensamentos acelerados. Olha a importância da respiração, da musculação, alimentação. Temos que desinflamar o corpo. E o que gosta de comer um ansioso? Hambúrguer, salgadinho, bolacha, porque ele não para o que está fazendo, está trabalhando ali no computador e come uma bolacha, toma refrigerante, nem come, porque não tem tempo. Tudo precisa ser muito rápido, muito acelerado.
celular, computador, Netflix, tem as suas vantagens, eu estou usando a tecnologia aqui, mas essa luz azul ativa o cérebro, a gente sabe disso. Então, a gente tem toda uma disciplina de parar de usar em determinado momento, antes de dormir, nem sempre é possível, agora mesmo nós estamos nessa situação, mas é importante a gente ter um horário para usar essa tecnologia, não passar do ponto, se disciplinar para não ficar o tempo inteiro nas telinhas, no geral, para trabalhar a mente. Então, trabalhar a mente, meditação, respiração consciente, mindfulness, introspecção, gente. Nós estamos falando de tratamento de sintomas, mas a causa é o medo. Esse medo pode ter surgido lá atrás, na primeira infância. A sensação de abandono, a sensação veio desde criança até a fase adulta, você está sempre correndo atrás, sempre fugindo, sempre com medo, porque houve um trauma. Estou falando de uma ansiedade já mais grave. Houve um trauma. Então, você tem que voltar lá atrás e descobrir o funcionamento de tudo isso. Isso chama-se introspecção, que eu ensino para os meus pacientes, para os meus clientes, fazer a introspecção e descobrir a causa, não sintomas. Temos que trabalhar os sintomas, mas a causa que é o medo. Então, tem a técnica do porquê e do para quê. O passado, o porquê, por que eu sou ansioso? Opa, vamos procurar lá no passado. E escrever. A gente já sabe a técnica da introspecção, de escrever. Ah, por causa disso, por causa daquilo, vai procurando, fecha os olhos, vai procurando, pedir ajuda divina, vão vir coisas do ego, vão vir coisas da nossa mente superior, vamos escrevendo para materializar, porque a ansiedade é uma emoção, precisamos usar também a nossa parte racional para interpretar e entender o que o nosso Deus interno, a nossa mente superior, está nos orientando para combater isso. Só que muitas vezes, gente, não dá tempo. Não dá tempo no seguinte sentido: a pessoa que está com uma dor muito profunda, perdendo dias de trabalho, não conseguindo realizar as suas tarefas, muitas vezes a pessoa está num problema emocional tal que ele precisa de ajuda. É a mesma coisa, nós fazemos todo um trabalho de desenvolvimento da saúde, para quê? Para não precisar de médico, mas haverá situações que você vai precisar do médico. Você pegou chikungunya, você vai esperar que o seu corpo, através dos recursos da saúde, resolva sozinho? Você pegou Covid, dengue, não dá para ficar esperando. O corpo que está com dor, ele precisa de urgência. Com todos esses recursos da saúde, suplementos, eu não posso falar muito de suplemento para isso, mas pode ajudar, um chá, uma erva. Existem suplementos para o sono, para melhorar a ansiedade, mas eu tenho um pouco de receio de ficar passando suplemento. Nem posso, enquanto terapeuta, prescrever, né? Suplementos. Eu teria que ser nutricionista, enfim. Então, não gosto de falar muito nisso, por quê? Porque fica a pílula mágica. Ah, eu vou tomar isso para dormir, pronto, resolvi meu problema de ansiedade. Eu tomo uma pílula para dormir, uma pílula de manhã, uma na hora do almoço. Não é assim, gente. Não é assim. É muito comum pessoas com ansiedade começarem a fazer uso do álcool, porque o álcool ele tem um poder ansiolítico de baixar a ansiedade. E isso também é um outro problema que a gente pode falar num outro momento. Mas assim, não gosto de falar de suplemento. Meditação, controle da mente. Introspecção, resolver a causa. Alimentação, sentar, comer, fazer um pratão, mastigar. Um hambúrguer você come em frente ao computador. Agora, você sentar e comer um prato de comida na faixa verde, mastigar a carne, os legumes, é uma maneira de desintoxicar o organismo, é uma maneira de
cuidar da ansiedade. Então, alimentação, introspecção, sono profundo, HIIT, aeróbico, estar concentrado naquilo que está fazendo, mindfulness, musculação. Estamos trabalhando com os sintomas e com a causa dos sintomas, que é basicamente, de uma maneira geral que eu estou falando aqui, é o medo. Medo do quê? Do abandono, da rejeição, da exclusão, coisas que aconteceram lá no passado e que só a meditação só a introspecção vai resolver isso para nós. Então, quando eu cheguei num determinado grau, peça ajuda. O doutor Oronal, ele atende, até hoje, online. A grande maioria dos meus pacientes eu atendo online, assim como estou conversando aqui com vocês. Lógico que o doutor vai pedir exames, a pessoa vai ter que ir lá fazer exame, trazer para ele vai analisar, enfim, manda pelo WhatsApp, isso é detalhe, mas procure ajuda de um terapeuta, se for o caso, procure a ajuda de um psicólogo. Há casos que a pessoa vai ter que procurar ajuda de um psiquiatra, às vezes, dependendo do transtorno emocional, ele vai precisar ser medicado. É como a pessoa que pega a Covid, ele não tem tempo lógico, os recursos da saúde, ele não vai pegar Covid, ou se pegar, pega de uma maneira branda. E se pegar, ele vai conseguir administrar tudo isso com os recursos da saúde, mas ele vai ter que ir no pronto-socorro, vai ter que tomar talvez soro, sei lá o quê, vai ter que tomar remédio, chikungunya, dengue, tem que tomar o seu remédio. Imagina o estresse desse pessoal que está ali no Rio Grande do Sul sofrendo o estresse que eles estão passando. Precisam, todo esse povo, de terapia. Vai precisar, porque o que está por detrás disso? O medo. O medo vai estar presente aí. Aqueles que já tinham um problema no passado só vai agravar. Isso é apenas um gatilho, né? E é muito importante a gente trabalhar com sintomas e com a causa. Poderia falar muito sobre isso. Falamos da musculação, falamos do HIIT aeróbico, falamos do sono profundo, tem suplemento para isso. O conjunto, pessoal, o conjunto que vai fazer com que você se livre e aprenda a viver de uma maneira diferente, porque você vem funcionando a vida inteira com ansiedade. Então, tudo para você é correndo, você funciona desse jeito. Esse é seu jeito de falar. Comum, pessoas com ansiedade ter gagueira, engolir as palavras, muitas vezes, vogais, consoantes, engole porque pensamento muito acelerado. Então, é preciso a gente reaprender a viver de maneira saudável, com energia, com disposição, mas sem ansiedade. Então, o Tai Chi Chuan, o Liang Kun, a yoga, são exercícios, são movimentos onde você faz com respiração consciente, faz exercícios sem ofegância, sem envolver a musculatura, sem usar a força. Concordo, é um outro objetivo, mas aprender a fazer yoga, meditação, introspecção, meditação, relaxamento, todos esses exercícios que tratam da respiração, do exercício de você estar observando o seu corpo, isso é respiração consciente. Isso é mindfulness, você está presente. Tudo isso vai ajudar a você aprender a viver de uma outra maneira, você vai aprender a funcionar no seu dia a dia de uma outra maneira. Tudo isso vai trazer esse benefício. Então, cuidar dos sintomas, mas não esquecer da causa. Tá bom, gente? Poderia falar muito mais tempo, o tempo aqui é curto. Eu agradeço a paciência de vocês estar aqui e tamo junto. Uma super saúde física e emocional para todos vocês.